Olá, bom dia. A gente está conversando sobre as medidas protetivas contra incêndio que devem ser consideradas no projeto de uma edificação. Então, uma das medidas protetivas mais influentes assim na parte de construções novas, né, é a parte de controle de materiais de acabamento e revestimento. Por quê? Porque ela estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e revestimento empregadas nas edificações, para que a ocorrência de incêndio restrinja a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça, atendendo o previsto na Regulamentação de Segurança contra Incêndio e Edificações do Estado de São Paulo, que também é utilizada aqui no Rio Grande do Sul, tá? A instrução técnica que trata desse assunto ela é bem completa e bem complexa. Isso quer dizer o quê, tá? Que toda edificação, deve possuir um controle dos materiais que são utilizados no seu acabamento e no revestimento da edificação. Por quê? Porque a gente tem que garantir que o piso, as paredes divisórias, o teto, o forro e a cobertura da edificação não vão propiciar condições para que, caso aconteça um incêndio na edificação, isso se propague rapidamente e, o pior, gere muita fumaça para os ocupantes, tá? A gente sabe que o incêndio e a fumaça têm velocidades de propagação muito altas e é nosso dever como arquiteto, como responsável, cuidar disso, tá? Então, a gente tem que especificar qual é a classe de incêndio que os materiais devem atender. Então, aqui a gente tem algumas tabelinhas que especificam, por exemplo, de acordo com o uso e com a ocupação da edificação, a gente tem materiais que foram ensaiados e testados, né? Aqui a gente tem as duas máquinas de ensaio, né? Por painel radiante e por bico atiçador de chama, que fazem o quê? Que especificam cada um dos materiais, tá? Como é que ele se comporta em situação de incêndio. Isso é tabelado, tá? Então, os fabricantes de materiais de acabamento e revestimento devem tomar cuidado para certificar os seus produtos para que atendam o controle de materiais de acabamento e revestimento. A gente pode vou dar um exemplo bem claro aqui, bem tranquilo, por exemplo. Qual é a finalidade do uso de material? Então, para piso, acabamento e revestimento, né, em condomínios residenciais, ele deve atender a classe de 1, 2, 3, 4 ou 5A, tá? Na parte de paredes e divisórias, a parte de acabamento e revestimento, ele também pode atender a classe 1, 2, 3 ou a 4A, tá? Na parte de teto e forro, os materiais devem atender a classe 1, 2 e 3A. E na parte de acabamento e revestimento de fachadas, eles podem atender a classe de 1 a 2B, tá? Então, a classe 1 e 1A são as classes que têm, são menos combustíveis e propagam menos fumaça, tá? E a classe B são as que têm mais, são mais combustíveis e propagam mais fumaça, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está olhando um galpão, tá? Então, aqui, ó, essa parede aqui do galpão é a classe 3A. O teto do galpão, eu vou usar a classe 3A. E aí a gente tem outros locais, por exemplo, na parte das escadas, nas saídas de emergência, né? A gente tem que trabalhar com a classe 1. Por quê? A classe 1 são materiais menos combustíveis e com menos propagação de fumaça, tá? Então, na parte dos escritórios, nas divisórias, teto e parede, a gente está trabalhando com 2A. Na parte do galpão, nas docas ali, os banheiros, a classe 3A. Na cobertura, a classe 3B. E na parte do teto e do forro aqui, ó, na parte 2A e escadas e hall, a classe 1, tá? Então, a gente faz a parte de especificação de materiais que eles têm que atender essa informação é fornecida para a equipe de design de interiores e dos arquitetos, que são projetistas da parte de revestimentos e acabamentos, especificações de materiais, né? Para que atendam essa tabela. E isso é através dos laudos dos materiais que a gente consegue certificar se ele atende essa classe que é obrigatória pela legislação.